Fala, galera que vai fazer o concurso para PFOS esse final de semana. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é estar trabalhando com vocês as principais questões da Banca IDECAM, para quem sabe predizer aí um item que vai cair na prova nesse domingão. Então, vem comigo, galera. Vamos lá. Relembrando o conteúdo programático. Noções de sistemas operacionais Windows e Linux, edição de texto, planilha e apresentação Office e BR Office, redes de computadores, conceitos e tecnologias de internet, programas de navegação, correio eletrônico, sites de busca e pesquisa, Google, grupos de discussão, redes sociais, computação em nuvem, conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Isso tem a ver com o item 1, lá com Windows e Linux. Segurança da informação, pilares da segurança, confidencialidade, integridade, disponibilidade, procedimentos de segurança, noções de vírus ou da parte de malware, aplicativos para segurança, antivírus, firewall, anti-spyware, procedimentos de backup. Tem que conhecer as diferenças entre o backup normal, incremental, diferencial, diário de cópia e o cloud storage, que é o armazenamento na nuvem. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira questão. A banca adora atalho. Então, a gente tem que se preparar aí para questões envolvendo atalho de teclado. Utilizando o sistema operacional Windows 7, Gustavo tem o costume de pressionar para exibir o menu iniciar no seu computador. Ele tem o costume de pressionar a tecla Windows. Não apareceu aqui, mas você já pode desenhar aí, imaginar. É uma tecla que tem o logotipo do Windows. O desenho está horrível, mas é a tecla WinKey. Caso essa tecla não esteja disponível, ele poderá realizar o mesmo procedimento pressionando Ctrl ESC. Então você tem que anotar que, independentemente da versão, pode ser o Windows 7, o Windows 10, Ctrl ESC abre o menu iniciar. Abre o menu iniciar. E aí, lembra que o Ctrl A é para selecionar tudo. O Ctrl M não é atalho. E o Alt Enter é para exibir a janela de propriedades. Beleza? Independentemente da versão do Windows. Então, o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Vamos para a próxima. No sistema operacional Windows 7, e aí tanto faz o Windows 7 ou Windows 10, um usuário criou uma pasta. Como é que ele pode criar uma pasta? No Windows 10, a gente tem um atalho novo, que é o Windows, é a tecla Windows, Shift, N, de New. Windows Shift N cria pastas, cria diretórios. Agora, ele definiu o nome incorretamente e se arrependeu, quer trocar o nome. Como é que ele pode fazer para renomear uma pasta, renomear um arquivo? F2 é o atalho para renomear. F2 é o atalho para renomear. Então, gabarito letra A de alfa. Vamos que vamos. No sistema operacional Windows, um usuário manteve pressionada a tecla logotipo do Windows e em seguida pressionou a tecla R. O que faz o Windows R? O Windows R é R de Run, que é executar. Abre a caixa de diálogo, executar. Gabarito, letra D de delta. Você tem que anotar os principais atalhos do Windows e torcer para ou cair um desses atalhos ou você, por exclusão, conseguir matar a questão. Então vamos lá. Quais são os principais atalhos do Windows? Só vou colocar os principais. Esses são os principais. O Windows C, considerando a versão do Windows 10, é o atalho para Cortana, que é o assistente virtual do Windows. Vai permitir que você fale com o sistema operacional. É como se fosse a Siri da Apple, como se fosse a Alexa da Amazon. É um assistente virtual, né? Vai trabalhar com inteligência artificial para tentar reconhecer o seu comando de voz. O Windows D é o atalho para o desktop, ou seja,
exibe a área de trabalho. Área de trabalho. O Windows E é o atalho para o explorador de arquivos, que é o nome do antigo Windows Explorer, para gerenciar arquivos e pastas. O Windows L é o atalho para bloquear, lock. Bloqueia a tela do computador. É a política da tela limpa. Se você vai se ausentar, você bloqueia a tela. Se alguém quiser usar o computador, vai ter que fazer um novo login. Vai ter que colocar o nome de usuário e senha. O Windows M minimiza todas as janelas. É parecido com o Windows D. Só que o M, ele só minimiza. O Windows D vai e volta, vai e volta, vai e volta. Depois testa. O Windows M minimiza todas as janelas. Ele vai, mas não volta. O Windows P é o atalho para comandos do projetor. Quem tem um segundo monitor, quem tem data show, pode usar o Windows P para estender, para duplicar, para desligar um monitor, deixar a tela preta. O Windows R, a gente já viu na questão, que é o atalho para executar. O Windows S é o atalho de search, ou seja, para pesquisar. E o X é um atalho para links rápidos. Ele abre, na verdade, um menu com vários comandos, com os principais comandos sobre o botão iniciar. Beleza? Então, esses são os atalhos mais propensos a caírem. E se porventura cair outro, você pode trabalhar a exclusão. Vamos lá. No sistema operacional Windows 8, em qualquer Windows, as teclas Ctrl Shift ESC abrem diretamente o gerenciador de tarefas. Tem que tomar cuidado nesse tipo de tecla, né, de atalho, porque a maioria está acostumado a acessar o gerenciador de tarefas quando um programa está travado. Quando um programa não responde, aí a maioria aperta Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del abre o gerenciador de tarefas, mas a partir de um menu. Esse menu vai conter as opções de desligar, a opção de trocar de usuário, a opção de fazer logoff e a opção de acessar o gerenciador de tarefas, dentre outras. Eu preciso que você entenda que o Ctrl Alt Del, ele abre o menu e dentre as opções te permite acessar o gerenciador de tarefas. Já o Ctrl Shift ESC vai diretamente. Então é específico para o gerenciador de tarefas. Ainda que você no dia a dia use Ctrl Alt Del, as provas têm cobrado muito Ctrl Shift ESC. Então já fica esperto. Lembre-se que o menu iniciar é aberto com Ctrl ESC e o computador é bloqueado com Windows L. Ok? Então o gabarito aí ficou letra D de Delta. Vamos para a próxima. No sistema operacional Windows 7, e aí a gente vai atualizando para o 10. Vamos pegando as questões do 7 e trazendo a luz do 10. Ao pressionar Print Screen, ele tira um print da tela, ou seja, ele captura a tela. Print Screen captura a tela. Resposta, letra C de Charlie. Captura uma imagem de tela inteira e copia para a área de transferência, para o clipboard, na memória do computador. Agora, você tem que ficar esperto que existe o Print Screen, existe o Alt Print Screen, existe o Windows Print Screen, e existe o Windows Shift S. Qual é a diferença? O Alt Print Screen, ele vai capturar a janela ativa. Então imagina que eu estou com meu monitor, tem a área de trabalho, o Print Screen captura tudo. Mas se eu abro uma janela e aperto Alt Print Screen, ele vai capturar só a janela sem pegar nada ao redor. Essa é a característica do Alt Print Screen, captura a janela ativa. O Windows Print Screen é um atalho novo do Windows 10. Na verdade, foi implementado no Windows 8. E ele vai permitir criar um arquivo de imagem dentro da pasta imagem, capturas de tela. Ele já cria automaticamente um arquivo
com um arquivo PNG, um arquivo de imagem com a tela inteira. Beleza? Então o Windows Print Screen, ao invés de enviar para a área de transferência, já envia para uma imagem dentro da pasta capturas de tela, que é uma subpasta de imagens. E o Windows Shift S? Esse vai permitir que você selecione uma área que você quer copiar. É como se fosse uma ferramenta de captura do Windows. Vai permitir que você selecione uma área que você quer jogar para a área de transferência, por exemplo. Beleza? São todos relacionados aí com esse papo de captura. Vamos que vamos. Provinha da Câmara de Coronel Fabriciano. Vamos ver. Tendo em vista o sistema operacional Windows, para efetuar uma cópia da janela ativa, olha aí, muita gente embarca. Da janela ativa não pode ser o print screen, é o Alt Print Screen, gabarito letra, B de bravo. E aí, o Windows Print Screen, você já sabe que cria um arquivo de imagem. Beleza? Gabarito letra B. Vamos que vamos. Mais. Vai cair, hein? Tô torcendo. Existem várias maneiras de se executar um software instalado no Windows 10. É comum a gente dar um duplo clique no ícone, né, para abrir um programa. Ou selecionar o programa e teclar Enter. Outra maneira menos usual de executar programas é pela janela Executar, que é acessada a partir do Windows R. Eu acredito que vocês usam muito esse Windows R, Executar, para acessar o prompt de comando. Alguém já deve ter dito para vocês que o comando CMD abre o prompt de comando. Mas da mesma forma que eu posso digitar CMD para abrir o prompt, tem uma série de outros comandos que podem ser digitados para abrir programas. É o nome do executável. Então, nada de Ctrl R nem Ctrl E. Para abrir a caixa de diálogo executar, a gente já viu que é o Windows R. Só sabendo disso já dá para matar a questão. O gabarito aí é a letra C. Para abrir o Paint, digita PBrush, né, que era o antigo nome Paintbrush, PBrush. Então o gabarito é o que? Letra C. Agora você vai observar nessa banca que você vai ter que decorar o nome dos executáveis. Esse texto é muito grande. Então, você lê em casa depois. Eu vou direto para a pergunta aqui. Ó. Qual dos nomes de arquivo executável a seguir não abrirá o respectivo aplicativo pretendido na janela executar? Ele já vem dizendo que o executável de PowerPoint é PowerPNT. Notepad é de fato bloco de notas. CMD é o prompt de comando do Windows, antigo DOS. Excel abre o Excel. Agora, sacanagem, gente, é que o Excel abre o Excel. Mas quem abre o Word é o comando WinWord. O nome do arquivo executável do Word é winword.exe. Então, o gabarito aí é a letra D de delta. Se você digitar qualquer uma dessas palavras, funciona. Se eu digitar aqui PBrush, ele vai abrir o Paint. Se eu digitar Excel, ele vai abrir o Excel. Mas se eu digitar o Word, ele dá erro. Porque o correto é WinWord. O Word não funciona. Ok? Então, o gabarito aí é letra D de delta. Para que isso? Para passar na prova amanhã. Vai decorando. Mais uma. No sistema operacional Windows 10 é possível acessar um aplicativo a partir da janela Executar. Legal. Qual das alternativas a seguir corresponde corretamente, agora é o correto, corretamente ao nome de um arquivo executável? No caso do Paint, é só PBrush. Do Excel, não tem Win, é só Excel. Do Word, é WinWord, gabarito, letra D de delta. Professor, você decorou todos? Óbvio que não. Eu só sei o nome do executável dos programas que eu mais uso. E dos programas que caem em prova. Então, se você ficar me perguntando o nome de todos os executáveis, eu não sei. A calculadora é Calc, né? Assim, muitos programas eu acabo decorando pelo uso. Mas a gente tem que saber aqueles que caem na prova. Então,
WinWord é importante. Vamos que vamos. Sobre os comandos utilizados em sistemas operacionais Linux, agora ele está indo para o Linux. Marque V para verdadeiro e F para falso. Galera, como é que vocês vão conhecer os comandos? Bom, deveriam ter estudado a apostila, ter assistido as videoaulas, ótimo. Eu não fiz isso. Um material gratuito que pode servir como referência é o Guia Foca, guiafoca.org. Nesse site você consegue baixar livros em PDF para iniciante, para usuário intermediário, para usuário avançado. Então o Guia Foca é bem legal. Vamos lá. O edital coloca comandos para manipulação de arquivos e pastas. Ele traz isso até em separado, né? Quando a gente lê o conteúdo programático, eu fiz referência aos sistemas operacionais a partir do item de gerenciamento de arquivos. Esses comandos eles estão relacionados com o gerenciamento de arquivos. E aí, tem uma parte no Guia Foca que compara o Windows e Linux. Vocês têm que conhecer esse comparativo do Windows e do Linux. Para quê? Para a prova. Vamos lá. No Windows existe um comando para limpar a tela que é o CLS. No Linux é o Clear, para limpar a tela. No Windows existe o comando dir. No Linux é ls, para listar o conteúdo do diretório. Lembra que no Linux há distinção entre maiúsculas e minúsculas. Então os comandos têm que ser todos em letra minúscula, senão não funciona. Lista o conteúdo do diretório. No Windows, md, no Linux, mkdir. Cria diretórios. cd, esse é comum nos dois, que bom. Change directory, troca de diretórios. Trocar é entrar e sair, né? Entra e sai de diretórios. Entra, sai de diretórios. Aí eu tenho o RD, que é o rmdir. Apaga diretórios vazios. Del e rm. Apaga arquivos. O rm também pode ser usado para apagar diretórios. Vamos lá. Mais. Copy. cp. Copia arquivos. Rem. mv. Move. mv. O que o rem faz? Renomeia arquivos. O que o move faz? Move, né? Tira de um lugar e coloca em outro. Move arquivos. E o mv pode ser usado tanto para renomear quanto mover. Esses são alguns dos principais comandos que podem vir a aparecer na prova. Então tira um print, observa que o nome tende a ser sugestivo, presta atenção nas pegadinhas, né? O del só é usado no Windows, no Linux é rm. E vamos lá. O comando ls lista os arquivos do diretório, verdadeiro. O comando adddir é usado para criar um novo diretório? Não, criar um novo diretório é mkdir. O comando chmod altera permissões de um arquivo. Esse item está correto. E as permissões podem ser R, W, X, leitura, escrita, execução. Chmod é um comando complexo para aprender no aulão de véspera. O comando dir exibe o caminho completo do diretório atual? Não. Dir vai exibir o conteúdo do diretório no Linux, no Windows. Quem exibe o nome completo do diretório atual é o PWD, Path Writer Directory. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Gabarito, letra B de bravo. Ok? Cuidado que PWD não serve para trocar senha. Para trocar senha é PSWD. São comandos completamente diferentes. PWD faz o que está descrito no último item. Exibe o caminho do diretório. Path Writer Directory. Isso caiu, por exemplo, na prova da Polícia Federal, a última. Ok?
Vamos que vamos. Agora vamos para sair um pouquinho do Windows, vamos para o editor de textos. Vocês vão ter que lembrar que o Word tem atalhos em português e o Writer tem atalhos em inglês. Isso também é muito importante. O Word tem lógica em português. O Writer tem lógica em inglês. Então, se alguém te perguntar como é que é abrir no Word, Ctrl A. Como é que é abrir no Writer? Ctrl O. Porque em inglês é Open. Caramba, muda tudo. Vamos ver. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, no Writer, as teclas de atalho para verificação ortográfica, F7, e criação de tabelas, Ctrl F12. Galera, F7 é um dos atalhos que mais caem em prova, tanto no Word quanto no Writer. F7 é para ortografia e gramática. Então, dava para matar a questão logo de cara. Teclas de atalho são muito importantes. Essa banca cobra muito atalho de teclado. Agora a gente sai um pouquinho dos processadores de texto e vai para a computação em nuvem. Vamos ver. Com a computação em nuvem, diversas empresas de software tiveram que se adaptar às novas tecnologias para oferecer melhores alternativas a seus usuários. Qual o objetivo da computação em nuvem? Deixar de oferecer produtos e passar a oferecer serviços. Hoje, ao invés de querer comprar hardware, eu posso terceirizar. Eu posso usar uma instância, uma máquina virtual dentro da empresa, transferir todos os servidores físicos da empresa para servidores na nuvem e com isso reduzir custos. Hoje eu posso, ao invés de adquirir licenças de programa, pagar pelo uso. O esquema de mensalidade é característico da nuvem. O esquema de pagar efetivamente por aquilo que você está usando, como em uma locação. Vamos ver. A suíte de aplicativos Microsoft Office 365 oferece Word, Excel, PowerPoint. Essa modalidade de serviço é chamada de SaaS. Nós temos 3 modalidades de serviço: infraestrutura, plataforma e software. A infraestrutura é para a criação de máquinas virtuais. A infraestrutura está relacionada à parte de hardware. Uma empresa quer deixar de ter computadores físicos e quer passar a ter computadores na nuvem. Aí ela pode contratar um serviço de infraestrutura. Veja que o usuário que trabalha com infraestrutura normalmente é o gestor de uma empresa, é o responsável pela área de TI da empresa. Então não é uma coisa muito voltada para o usuário normal, que é o usuário doméstico. O usuário doméstico interage com SaaS. SaaS é para consumo. Tudo aquilo que você, usuário doméstico, usa, Dropbox, OneDrive, Google Drive, Office 365, Google Docs, Prezi, Canva, são todos exemplos de SaaS. E o PaaS? O PaaS é voltado para desenvolvimento. Para construir aplicações. Se o examinador falar em construir, desenvolver aplicações, eu tenho que pensar em plataforma. Se ele quiser exemplos, galera, exemplo de SaaS, eu posso pensar em quê? OneDrive, Google Drive, Dropbox, Prezi, Office 365. São todos exemplos de SaaS. Beleza? Vamos para a próxima. Agora falando de backup. Assuntozinho também difícil de pegar no aulão de véspera. Espero que vocês já tenham estudado, né? Mas bastante cobrado pela IDECAM. Análises afirmativas sobre procedimentos de backup. Item 1. O backup de cópia. Existem 5 tipos de backup, pessoal. Existe o backup normal, incremental, diferencial, diário e de cópia. O backup de cópia copia todos os arquivos selecionados pelo usuário, mas não os marca como arquivos que sofreram backup. Item 1 é falso.
Os únicos que marcam o arquivo como tendo sofrido backup são o normal e o incremental. São os tipos de backup que removem o atributo de arquivamento. Marcam como tendo sofrido backup. Item 2. O backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental, mas não os marca, né? Aí eu reitero, os únicos que marcam são o normal e o incremental. Então, o item 2 também é falso. Se o item 1 é falso, o 2 é falso, o gabarito só pode ser a letra C. E aí a teoria do item 3 está correta. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal e incremental e os marca como arquivos que passaram pelo backup. Observem que na leitura o candidato já tinha que perceber que ou a 2 ou a 3 estariam erradas, né? Por quê? Porque a 2 e a 3 praticamente estão iguais. Não é? Exceto pelo somente. O backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal e incremental, que são aqueles que têm atributo de arquivamento. E remove seus atributos, marcando como tendo sofrido backup. Então o gabarito aí é o que? Letra C de Charlie. Vamos que vamos. Vamos agora para planilhas. Excel e Calc têm a mesma sintaxe. Função C. Como é que é a função C? Se isso cair na prova amanhã, eu ficarei feliz. Se não, ficarei triste. Né? Veja que a condição verdadeira está sempre próxima do se. A lógica é se, então, se não. Se, então, se não. Se passar na prova, então farei um churrasco. O churrasco é a condição verdadeira. Se não, continuarei estudando. Continuar estudando é a condição se falso. Então, a lógica do se é você dividir os argumentos em 3 a partir do ponto e vírgula. O primeiro sempre vai ser o teste lógico. O segundo, pela ordem, sempre é o verdadeiro e o terceiro sempre é falso. É como se esse primeiro ponto e vírgula fosse um então. E o segundo ponto e vírgula fosse um senão. Essa é a estrutura da função C. É a sintaxe. Então vamos lá. Se A2 vezes A3, que dá 10, for maior que B3, que é 10. 10 é maior que 10? Não, isso é falso. Se isso é falso, ele vai direto para o C3 menos C1. Eu não preciso fazer C2 porque o C2 é o valor se verdadeiro. E eu não quero verdadeiro, eu quero falso. Porque 10 é igual a 10. 10 não é maior que 10. Então, C3 menos C1 vai ser 60 menos 10, que é 50. Gabaritozinho, letra A de alfa. Função C é uma função recorrente aí na IDECAM. E agora, pessoal, outro atalho de teclado que a banca gosta e que só cai na IDECAM são esses atalhos do Excel. Só na IDECAM? Ah, pessoal, não é muito comum perguntarem o que é Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4, Ctrl 5 no Excel. Mas é característico da IDECAM, da OCP. Essas bancas gostam. Então vamos lá. Ctrl 1 é formatar célula. É um atalho muito comum. Formatar célula. Agora, do Ctrl 2 em diante, a gente tem a ordem. A ordem que você tem à disposição dos botões. Negrito, itálico, sublinhado e taxado. Como é que é? O Ctrl 2 é negrito, o Ctrl 3 é itálico. Deixa eu botar esse I deitadinho. O Ctrl S é sublinhado e o Ctrl 5 é... O Ctrl 4 é sublinhado, né? Ctrl 2 é negrito, Ctrl 3 é itálico, Ctrl 4 sublinhado, Ctrl 5 é taxado, que é a linha no meio da palavra. Então, o que ele está querendo aí? Ó? São exemplos desse recurso, negrito, itálico, sublinhado. Clicar no símbolo correspondente a cada uma dessas ações. Ação alternativa que apresenta as teclas de atalho que aplica o recurso de itálico. Todo mundo vai procurar o Ctrl I, porque o Ctrl I é no Word e no Excel também. Na verdade, no Word, no Excel, no Writer, vai ser Ctrl I. Mas, excepcionalmente, eu também posso usar no Excel o Ctrl 3.
Então, o gabarito é letra B de bravo. Lembra que começa com formatar a célula com 1, aí depois vem negritaco e sublinhado, 2, 3 e 4. E o 5 é o taxado. Não tem nada de 7. Então, o gabarito aí é o quê? Letra B de bravo. Beleza? Galera, com isso, a gente fecha as questões propostas para essa breve correção, para essa breve revisão de véspera aí do concurso da PFOS. Beleza? Então, espero receber a prova aí para poder dar uma olhada, né, e fazer uma análise. Se tiver alguma coisa passível de recurso, a gente vai estar publicando no próprio blog aqui do Estratégia Concursos. Um grande abraço para todos, sucesso, boa sorte e vamos que vamos. Valeu!